Olha, bem-vindas, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui nesse momento, né, nesse dia que é um dia importantíssimo de luta, né, de resistência, para discutir um pouco com vocês sobre o tema da homossexualidade e violência na escola, né. Mas antes eu gostaria de agradecer. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Deu um sinalzinho aí. Alguém? Estão me ouvindo? Então, eu primeiro gostaria de agradecer a ONG Unidos pelo Vale, LGBT de Santo Inês, né, que está organizando esse evento, e especialmente a companheira Erivete Teixeira, né, que está aí na frente dessa proposta aí que eu acho magnífica de chamar a gente para discutir um pouco sobre essa temática, sobre a temática da violência, que é um tema tão recorrente no nosso contexto atual, né? Então, para iniciar essa discussão, eu quero falar um pouco sobre mim, né? Eu acredito que esse tipo de estudo, de pensamento, ele exige, de um certo modo, a reflexão sobre quem nós somos, né? Então, é um pouco difícil a gente falar sobre quem nós somos sem falar sobre o que a gente faz, né? A gente ainda não consegue meio desvencilhar. Mas eu sou um morador da periferia, né? Sou morador da periferia, e isso por causa de várias questões históricas, né, da minha vida mesmo, e questões sociais que permeiam a minha existência. E depois disso também foi uma escolha continuar na periferia, né? Mesmo tendo possibilidade de sair da periferia para outros lugares. Eu acho que o meu estar na periferia é um posicionamento também, né? E dialogar com as pessoas da periferia, me agenciar com esses sujeitos, né? Que são sujeitos subalternizados, né? Dentro desse processo social. Além disso, eu sou ator, né, de teatro, pertenço a uma companhia chamada Miramundo Produções Culturais, uma companhia de São Luís, né? Eu sou formado em teatro, licenciatura em teatro pela Universidade Federal. Eu sou pesquisador do grupo GESEP, né, um grupo maravilhoso que estuda sexualidade, gênero, né, nas práticas educativas, né? O GESEP, ele tem uma pesquisa significativa sobre o gênero e sexualidade dentro da educação, né? E é um grupo aí maravilhoso que discute em temáticas importantíssimas para nós, né? LGBT, QIs, A+. Eu também faço parte de outro grupo, né? Que é o grupo Encenação e Corporeidade, que eu me ocupo da linha de pesquisa sobre narrativas, né, dentro da cena, que tem muito a ver com o meu processo enquanto artista, né, enquanto pesquisador da arte e, sobretudo, artista. Além disso, eu sou professor substituto do Departamento de Artes Cênicas, né, eu dou aula lá na UFMA como substituto. Sou gay, né, sou gay, partilho dessa identidade. A gente está o tempo todo nesse processo de tentativa de desconstrução, né? Então a gente está aí nessa caminhada, né? Então, o que a gente vai falar um pouco hoje, né? Além disso, eu esqueci de falar, né? Além disso, eu tenho um mestrado na Universidade Federal de Goiás, né, em performances culturais. E lá eu desenvolvi uma pesquisa sobre a identidade sobre esse processo de transgressão da identidade dentro da cena contemporânea. E meus estudos de gênero, eles se iniciam bem antes do mestrado, né? Eles vêm lá da graduação, e isso se justifica mais pela
pela minha vivência enquanto sujeito, né? Esses estudos eles se justificam por causa de toda uma questão social e familiar, né? Onde eu estava inserido. A minha mãe, ela foi por muito tempo vítima de violência doméstica, né? É uma mulher negra, né? Uma mulher também da periferia, e ela foi vítima de violência doméstica, e ela conseguiu, num tempo em que a mulher não era em que não era tão franqueado isso, ela romper com o ciclo de violência onde ela estava, né? Isso gerou várias situações para ela, né? Vários problemas. Ela teve que, evidentemente, cuidar dos filhos sozinha, teve que trabalhar fora, isso tudo gerou várias complicações para ela. Então, tudo isso justifica o meu processo de pesquisa dentro desse campo da sexualidade e do gênero, né? Porque isso essas questões se refletem na minha própria existência, elas falam um pouco de mim, né? Então, quando eu falo de sexualidade, quando eu falo de gênero, eu falo da minha identidade, eu falo das minhas histórias de vida, eu falo dos meus processos sociais, né? Então, eu falo de muitas questões que me permeiam, que me perpassam, né? Então, é inevitável que eu fique de fora desse processo, né? É inevitável que a minha vivência, a minha existência fique às margens disso, porque não tem como falar dessas questões, né? Entendendo lá na Bell Hooks, né, que o particular, o pessoal, né, a nossa individualidade também é política, né? Então, eu parto dessa reflexão. Então, o que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu vou tratar de forma bem geral, né, sobre a escola enquanto um espaço de produção discursiva, né, relacionada à sexualidade, e compreender o espaço escolar como um espaço que produz, né, e onde circulam relações de poder, né, relações de poder que reverberam dentro de violências, né, na produção de violências que são violências simbólicas, né, que são violências psicológicas, violência até mesmo física, né. Além disso, eu proponho algumas reflexões sobre a resistência a essas normas, né, a essas questões sociais aí já impostas dentro da sala de aula. Se eu parar um pouco de falar é porque eu estou tentando ler o que vocês falam, certo? Então, me desculpem aí porque acabo dividindo minha atenção. Então, antes de começar, como é que eu abordo essa questão? Essas questões que eu estou trazendo para vocês, elas iniciam assim com mais, como é que eu diria, com rigor maior, né, essa reflexão que eu trago sobre a escola, né, sobre essa relação entre a escola, a sexualidade, né, a violência, ela está ali dentro de algumas discussões que emergem no GESEP, né, no grupo de estudos de sexualidade, de gênero e sexualidade nas práticas educativas, né. Ela vai tomando um contorno ali dentro das reflexões do GESEP, né? Eu vou me apropriando de reflexões que vão emergindo ali, de leituras que a gente vai traçando ali nesse contexto de estudos, né? E reflexões. Além disso, tenho as bibliografias, né, que eu vou analisando e outras narrativas de vida, né? Então, o meu processo de pensar essas questões aí, elas vão por várias vias, né? Elas caminham por várias linhas de fuga, né? E aí eu comecei a pensar sobre o fato de que o que a escola ela representou para mim enquanto homem gay, né? Na verdade, enquanto um sujeito que se constituiu dessa forma, né? Porque na época do meu processo de formação escolar, essa identidade não era tão delineada assim como eu vejo hoje, né? Eu não me delineava dessa forma, né? Não me estabelecia no mundo desse jeito, né? Mas aí eu me perguntei, né? O que representou e o que representa ainda hoje, né? Para nós, LGBTQIA+, né? O espaço escolar, né? E como podemos classificar as nossas experiências dentro desse ambiente, né? Como é que a gente pode narrar essas experiências, o que a gente vivenciou ali, né?
e onde tais experiências, essas experiências que a gente viveu, ela nos levou. A gente sabe, e aí é uma coisa que eu não posso precisar muito bem, porque eu não tenho nenhuma reflexão, nenhum estudo, nenhuma leitura aprofundada sobre a evasão escolar, né? Mas é possível a gente dizer que muitas crianças que não se adequam a algumas normas sociais, elas evadirem sim da escola, né? Elas saírem desse contexto, né? E acaba que muitas não conseguem alcançar. Outros pesquisadores, outras pesquisadoras, elas podem dizer isso com mais certeza, mas é possível que muitas crianças LGBTQIA+, né, alguns adolescentes, saiam da escola e vão viver outras questões por causa de várias vivências dentro desse ambiente, né? Então, para eu pensar a questão da escola, eu preciso entender o que é a identidade, né? Então, a identidade de uma pessoa, ela não é uma coisa que a gente define de um só golpe, né? Não é uma coisa que a gente pega uma varinha de condão e aí de repente a gente dá na cabeça da menina, do menino, e agora você é gay, agora você é hétero, agora você é homem ou mulher. Não é isso, né? Não é assim. Eu lembro que a pesquisadora, a professora Guacira Lopes Louro, ela fala que a identidade, né? Nós constituímos ela dentro de um processo de viagem, né? Ela usa a metáfora da viagem para falar sobre a identidade, né? Então a gente desde o nascimento, aliás, desde quando a gente está na barriga da mãe, a gente vai sofrendo os imperativos desse processo de viagem, né? Então a gente vai vivenciando questões nessa viagem, onde as paisagens mudam, né? Onde os ambientes se transformam e a gente vai se transformando com esse ambiente, né? Então a gente vai se constituindo nesse processo. E aí existe para algumas pessoas um itinerário pronto, né? Já ali estabelecido, né? Geralmente esse itinerário ele é baseado na heterossexualidade. As pessoas, existe uma expectativa em relação aos sujeitos, né, nesse processo de construção, mas aí existem pessoas que se desviam desse itinerário, né, e vão para outras vias, né, outros lugares, certo? Mas a gente pode dizer que a identidade ela é um processo fluido, né, um processo que vai acontecendo durante toda a nossa existência, tanto que, por exemplo, a filósofa Butler lá, né, dos Estados Unidos, ela vai dizer que a identidade, o gênero, na verdade, que ela discute muito, é um constante processo de reiteração, né, de uma norma social. A sexualidade da mesma forma, né? Para se constituir a heterossexualidade, a gente vai estar reiterando uma norma, né, e essa norma vai estar sendo reiterada para a gente o tempo todo, em vários momentos da nossa vida, né? E aí eu penso bem, por exemplo, na minha experiência enquanto sujeito, de que eu ouvia muito, né? Senta desse jeito, assim não é o jeito de falar, homem não fala dessa forma, homem não se comporta assim, homem não brinca desse jeito, né? Então a gente vai vendo ali várias normas sociais sendo reiteradas à nossa volta, né? E a gente vai se adequando a elas, né? E de acordo com esse processo pedagógico. Existe uma pedagogia, né, sobre o nosso corpo, um processo de ensinamento ali, né, que vai nos adequando, né, a esse sistema sexo, gênero e desejo, né, que vai levando a gente a isso. E como eu falei, existem pessoas que se desviam dessas normas e, consequentemente, elas vão assumir, vão vivenciar as sanções pelo desvio, né, vamos dizer assim, desvio entre aspas, né. Eu não acredito exatamente que seja um desvio, mas que seja uma outra forma de vivência, né? Um outro modo de vida. Eu uso a metáfora do desvio, né, para falar sobre as rotas estabelecidas ali. Então, a gente vai incorporando, corporificando esses padrões sociais de gênero, de sexualidade, nesse percurso que a gente vai traçando, né? Nesse percurso que a gente vai traçando ao longo da nossa vida. Travou para todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo?
Não tá me ouvindo? Vixe. Ah, beleza. Ótimo. Então, a escola, né, nesse contexto, né, ele é um lugar onde a gente vai aprender um pouco sobre sexualidade, sobre gênero, né? Ele é um dos lugares, né, um dos espaços onde isso vai acontecer, certo? É um dos espaços onde a gente aprende sobre sexualidade e gênero, além da família, além de outros lugares, né? Como, por exemplo, a igreja, né, que está ali muito presente em nossa sociedade, onde, enfim, em outros espaços, em outros lugares, né? E a escola vai ser um dos lugares onde a gente vai passar um tempo maior, quando a gente é criança, né? Os adolescentes e as crianças passam um tempo bem maior, e aí a gente vai ver que esse lugar é um lugar de normatização, de normalização, né? Ele é um veículo também do Estado, o Estado também vai interferir diretamente na escola, né? Através de políticas públicas, através de dispositivos, né? De vários dispositivos ali, né? E aí não tem como a gente dizer que a escola é um lugar, um espaço neutro, né? A escola não pode ser entendida como lugar neutro, ela não é uma premissa totalmente falsa quando a gente fala que a escola é um lugar neutro, que existe uma neutralidade na escola, né? Que esse discurso neoconservador, né? Esse discurso conservador que circula na nossa sociedade, que tenta dizer que a escola é um espaço neutro para que ainda, né, dentro desse contexto aí escolar, as questões hegemônicas continuem circulando, né? É totalmente falso, isso não existe, né? Não existe neutralidade, né? Em geral, a escola ela vai responder e vai corresponder exatamente aos interesses dominantes, né? Isso a gente vai ver em todo o processo educacional brasileiro, né? Existe ali um interesse dominante. Hoje a gente está vendo, por exemplo, a implantação ali da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai ver que existe uma expressão bem evidente de um interesse ali sendo colocado, né? Sendo evidenciado. Então não tem como a gente dizer que a escola é um lugar neutro, né? A escola é um espaço neutro. Não há neutralidade na escola, né? Não existe neutralidade na escola. Existe sim, e até mesmo o discurso de neutralidade, ela já vem com um posicionamento em relação a várias questões, né? Então não tem como dizer que é neutro. E no caso da sexualidade e do gênero, a gente vai ver o tempo todo sendo reiteradas formas de vida, formas de existência, né, que são construções identitárias dominantes, heteronormativas, heterossexuais, enfim, né? A escola vai ser um reflexo dessa nossa estrutura social, né? E aí ela se apropria de vários mecanismos, como por exemplo, dentro dos materiais escolares, né? Dos livros didáticos, dos discursos mesmo que circulam ali, né? Dentro do próprio currículo, né? A forma como se estrutura os saberes ali, como se estrutura os conteúdos, né? Como os conteúdos são organizados. Então a gente vai ver em funcionamento várias questões ali, como por exemplo o heterossexismo, né? Que pressupõe que todas as pessoas elas devem ou deveriam ser heterossexuais. Isso está implícito no que se fala dentro da escola, né? Está implícito no que se fala, no que se vê dentro dos livros didáticos, né? Além disso, a heterossexualidade compulsória, que algumas pessoas dizem, isso é uma coisa que já foi superada. Mas eu acredito que a heterossexualidade compulsória, ela na verdade, não está tão superada assim, né? O que se espera de uma pessoa que nasce é que ela seja heterossexual, né? O que se espera de uma pessoa que nasce é que ela vai ter relações afetivas com o seu sexo oposto, né? Com a pessoa do gênero oposto, né? Então não é uma coisa tão superada, ela circula ainda dentro dos saberes na escola. E aí a gente vê também em funcionamento a heteronormatividade. E a gente precisa entender que a heteronormatividade ela é uma discussão muito presente, né? Porque o que acontece ali?
Para a heteronormatividade, o efeito dela não está somente dentro de uma relação heteronormativa. Ela surge efeito, e o modelo dela é o padrão familiar heterossexual, né, e reprodutivo. Então a gente precisa criticar a heteronormatividade de modo que, porque ela também é aplicada e ela também funciona dentro de outras relações que não são só as relações heterossexuais, certo? Então o padrão familiar, né? Outra coisa que eu ouço de vez em quando é uma coisa assim, graças a Deus que eu não pareço viado, graças a Deus que eu não pareço sapatão, graças a Deus que eu, né, você pode até ser viado, você pode até ser sapatão, mas você não precisa parecer ser, você não precisa mudar o seu gênero, você não precisa, sabe, coisas que estão dentro desse discurso da heteronormatividade que muitas vezes nós, LGBTQI+, reproduzimos, né? Então esse padrão heteronormativo ele é bem mais abrangente porque ele se relaciona com a heterossexualidade, ele tem a heterossexualidade como modelo, né, como uma estrutura ali, e ele se amplia para outras situações, né, outros lugares. E isso não quer dizer que eu esteja condenando as pessoas que reproduzem. Eu lembro muito de uma autora que ela é feminista brasileira chamada Safiotti, e ela fala sobre as mulheres que reproduzem o discurso machista. Elas não tem como elas serem machistas porque elas estão reproduzindo um discurso que está contra elas, né? Elas estão meramente reproduzindo um discurso, né? Elas são reprodutoras de um discurso, elas não produzem aquele discurso, assim como nós não produzimos as normas da heteronormatividade. Nós reproduzimos essas normas, né, de acordo com as nossas decisões, com aquilo que vai sendo imposto para a gente, né, e a gente vai se apropriando disso, porque a gente é fruto desse processo social, a gente é fruto desse meio, e a gente vai se formatando de acordo com esse meio, de acordo com as questões que são impostas ali para a gente, né, no intuito da gente se adequar ou da gente ganhar uma respeitabilidade, ou enfim, esse intuito vai para além do que eu possa dizer aqui, né? Então, por que eu escolho a escola, né? Por que eu penso a escola e não outros lugares, né? Exato. A heteronormatividade circula no discurso reprodutivista, né, e dos conservadores, isso é um fato. Então, por que eu tento pensar a escola, né? Primeiro, porque eu sou professor, né, sou formado em licenciatura em teatro, isso é algo que me permeia, algo que perpassa as minhas vivências, né? Então, eu vivendo ali enquanto professor, acabo que precisando refletir um pouco sobre a minha prática, né, sobre o que eu faço em sala de aula, né. Outra questão é porque a escola ela é um espaço onde as pessoas elas vão estar em contato diretamente com as demandas sociais, né. As crianças elas passam boa parte do tempo nesse lugar e consequentemente elas vão estar em contato com as questões sociais onde a escola está inserida, né. Então, esse espaço é um espaço de socialização, né? Um espaço onde a gente está longe da proteção do ciclo familiar, né? E a gente se socializa com outras crianças, com outros modos de vida, com outras formas de pensar, né? Que estão ali sendo expressas o tempo todo, né? E aí, em muitos momentos, nós, dentro da escola, aprendemos sobre ideais coletivos de como a gente deve ser, né? Em contato com essas sociabilidades, em contato com esses sujeitos que estão lá, com essas outras formas de ver o mundo, né? E que isso reflete também algumas formas de pensar da própria família, do meio social onde a criança está, é que a gente vai entendendo, né, os imperativos daquilo que a gente precisa ser, de como a gente precisa ser e se apresentar ao mundo, né? A gente vai entendendo que a gente é uma bicha afeminada, que a gente é gorda, que a gente é feia, que a gente é uma infinidade de coisas que são faladas ali pra gente, né?
E aí a gente precisa perceber que essas questões que circulam aí, elas acabam que sendo impostas para a gente de forma violenta, né? De forma muito violenta. A gente vai entendendo que essas formas de vida, essas formas de ser aí, que são formas hegemônicas, elas são impostas de modo violento para nós, né? Não existe uma forma amena de dizer que você é anormal, né? Não existe uma forma amena de dizer para você que a sua existência não é importante porque você não segue as normas de gênero e de sexualidade, né? Ou outras formas de existência também, né? Como existem pessoas gordas, negras e etc. Que também povoam esses espaços e que também sofrem das mesmas questões, né? Que são vistas como sujeitos que não importam para esse contexto, né? Então a gente vai ver ali surgindo como uma das primeiras formas pedagógicas para a gente, né? Sobre o assédio, que é o assédio moral, que a gente chama hoje de bullying, né? É uma das primeiras formas dentro da escola de dizer para a gente como a gente deve se apresentar ou como a gente deve ser, né? Como a gente deve viver, que modo de vida a gente precisa assumir para que a gente seja considerado, entre aspas, normal, né? Então o bullying, né, não é uma coisa que é recente, né? E outra coisa, a escola em muitos momentos ela participa desse assédio moral, de modo que a educação mesmo, ela em alguns lugares, ela pode ser considerada uma forma de bullying, né? Quando se impõe, quando se de forma violenta se impõe um modelo e um padrão. E eu reitero, não existe outra forma que não seja violenta de dizer para uma criança, para um adolescente, que ele não é normal. Né? E aí eu coloco esse normal entre várias aspas, né? Porque não é exatamente o que eu acredito, né? E a gente deve criticar esse padrão de normalidade aí. E aí a gente pergunta, então como é que isso está expresso na escola, né? Não existe um texto, não existe algo ali em evidência, né? Isso está naquilo que a gente chama de currículo oculto. Aquilo que não está escrito nos textos, aquilo que não é dito exatamente em sala de aula, aquilo que não é falado pelos professores, que não está no projeto político-pedagógico da escola, que não está em documento nenhum da escola, né? Mas nas nossas vivências a gente vai tendo contato com esses discursos, com essas normas, né? Com esses padrões ali, isso vai sendo imposto a nós, né? Através desse currículo oculto, né? E aí eu quero pedir licença para vocês para ler um depoimento de uma professora, né, que se chama Luma de Andrade, que ela foi uma das primeiras mulheres travestis, né, que recebeu o título de doutora. Ela vai dizer o seguinte, durante a minha infância, o acontecimento que mais marcou minha vida... Deixa eu virar aqui um pouquinho, não sei se eu vou ficar de cabeça para baixo. O acontecimento que mais marcou minha vida ocorreu quando eu cursava a 2ª série do 1º grau, equivalente ao 3º ano do atual ensino fundamental. Durante o recreio, quando brincava com as minhas colegas de elástico e macaquinha, fui agredida fisicamente a socos e pontapés por um colega de sala de aula que, enquanto me batia, me mandava ser homem. Mesmo estando bem machucada, consegui me livrar do colega e me dirigi chorando para a sala. Fiquei em minha carteira, de cabeça baixa, sendo consolada por algumas de minhas amigas. Ao perceber que a professora se aproximava, uma das garotas lhe delatou o agressor no intuito de reprimir aquele colega. Mas ela não disse nada, não fez nada contra ele. Apenas ficou diante de minha carteira e me olhou da cabeça aos pés e disse: "Bem feito. Quem mandava você ser assim?" Todos que estavam naquela sala entenderam o recado e a razão que levou meu colega e minha professora a fazer uso de uma pedagogia extremamente inquisitorial. O que eles fizeram contribuiu imensamente para o nosso aprendizado. Aprendemos juntos, naquele episódio, sobre o que deveríamos fazer diante de situações equivalentes.
Nesse caso, a violência física e verbal seria o método educativo mais eficaz, não sendo algo desumano. Pelo contrário, a intenção, pelo menos na visão deles, era humanizar e educar para a vida. Talvez a disseminação dessa pedagogia na família, na rua, com os colegas, na igreja, pelos pastores e padres, no trabalho pelo patrão, nas escolas, pelos gestores e professores, tenha ajudado a provocar um índice tão elevado de homicídios de homossexuais e travestis no Brasil. Então esse relato é da professora Luma, e ele me marcou muito na época que eu estava escrevendo a minha dissertação, porque, de um certo modo, ele dialoga um pouco com a minha experiência enquanto sujeito, né? O relato em si, né? Não a experiência de vida dela. Porque eu me lembro que quando eu morei um tempo da minha infância na cidade de São Paulo, eu morava próximo a São Miguel Paulista. E aí eu estava mais ou menos, era na quinta série. Estava na quinta série. E aí, assim, a escola para mim sempre foi um lugar muito complicado, né? Porque era muito difícil eu sair da sala para ir ao banheiro. Eu ia pro banheiro geralmente no meio da aula, né? Eu ia pro banheiro no meio da aula, eu pedia para ir, nunca eu ia na hora do intervalo. Nunca eu saía para ir lanchar, assim, né? Às vezes, se eu saía, tinha que sair acompanhado. E vivia violências dentro da escola, né? Vivi várias situações de violência dentro da escola, mas a violência que mais me marcou foi violência física que eu sofri por crianças da própria escola, né? Quando eu estava voltando. E aí, sempre eu tive muitas amigas, né? Muitas amigas. Picha, eu sempre tenho muita amiga, né? E aí eu voltando para casa com as minhas amigas, eu fui surpreendido por um grupo de meninos, né? Que me agrediram, né, no caminho de casa, né? Voltando da escola. Meninos que eram da própria escola. E aquelas marcas para mim, que já eram marcas que eram permanentes, né? De agressão psicológica, né, de injúrias e coisas do tipo, elas se tornaram ainda mais marcantes, né, porque eu cheguei a ser agredido fisicamente, né, então chegou-se a um limite que extrapolava as agressões, o assédio moral, né, então eu cheguei a apanhar na rua, e isso, assim, foi uma situação de extremo constrangimento, né, e que, enfim, é terrível lembrar dessas situações e perceber que isso tudo permeia e está dentro do espaço escolar, né? Então, a injúria como um instrumento educativo, e aí, gente, é muito complicado falar disso, né? Porque é uma coisa que a gente supera, mas marca para o resto da vida, né? Então, toda vez que eu lembro, me dá aquele negócio assim, porque eu fico lembrando mesmo, pensando mesmo em várias crianças que podem estar na mesma situação, que viveram, que vivenciam a mesma situação. E aí a gente meio que fica balançado, mas enfim, vamos continuar. Então, pensando aqui nas palavras de injúria, né, e lembrando do relato da professora Luma de Andrade, e também dos meus relatos, né, a gente vai vendo que o intuito dessa injúria dentro da escola, dessas práticas violentas dentro da escola, e muitas vezes adotadas por professores, professoras, gestores e gestoras, é uma prática que tem o intuito de humanizar, né? Que aí a gente se lembra um pouco do que a filósofa Butler fala nesse processo de humanização, que ela diz que as normas de gênero, de sexualidade, elas pretendem constituir uma esfera de sujeito, né? E uma outra esfera é produzida a partir dessa constituição dessa esfera. Ou seja, a gente se torna sujeito quanto mais a gente põe em prática as normas sociais, né? E quando a gente não põe em prática, a gente é considerado, dentro desse discurso aí, abjeção, né? Então, a forma de essas palavras injuriosas, né,
que desqualificam as pessoas, né, que desqualificam as pessoas que não se enquadram nas normas, nas regras sociais, elas acabam classificando a gente como poluidoras, como pessoas contaminadoras, né, como pessoas que a sociedade precisa manter uma determinada distância. Constitui aquela esfera que a Butler vai dizer, que chama de abjeção, né, a esfera do abjeto, do sujeito abjeto, que não é considerado como um sujeito exatamente, né? Então as propostas dessa pedagogia cruel, né, ela é uma proposta de uma tentativa de humanizar, né, de acordo com as perspectivas, né, o ponto de vista aí do saber, da forma de vida hegemônica, né? E aí é nesse contexto que vários tipos de violência eles são gerados, certo? Nessa tentativa de humanização, de normalização, de normatização, que essas violências elas são geradas aí, certo? Então, a abjeção ela está muito relacionada a uma questão íntima da gente, né? Aquilo que perpassa a nossa intimidade, que diz respeito à nossa sexualidade e nosso gênero, né? Ela lida com aquilo que é muito íntimo nosso, né? Porque a sexualidade e o gênero ele envolve tanto questões de desejos, de relações afetivas, né? Da maneira como nós nos compreendemos, a forma como a gente cria a imagem sobre nós mesmos e como essa imagem ela é transmitida dentro do nosso processo, dentro da nossa vida, né? Da nossa vida social. E aí muitas das vezes essa nossa sexualidade, esse nosso gênero, essa nossa forma de ser, de nos ver, né, que vai para além de questões sexuais, que vai para além de questões de meros desejos, né, que perpassa outras questões aí, elas podem estar em desacordo com as normas sociais, com a ordem social vigente, né? E é por isso que nós, LGBTQIA+, somos alvos de políticas de silenciamento e políticas de eliminação, né? Me apropriando do termo abjeto, né, da noção de abjeto, eu posso dizer que nós constituímos essa esfera de abjeção dentro desse discurso e dessa ordem aí imposta, né? E aí eu me lembro muito do que uma psicanalista, né, europeia, a Júlia Kristeva, ela fala sobre a noção de abjeto, que na verdade não é exatamente aquilo que está relacionado a uma falta de limpeza ou de saúde, né, que polui, mas é aquele sujeito que perturba a ordem social vigente. Então, perturbar a ordem social vigente é considerada abjeção e, consequentemente, sofre com os imperativos dessa norma social aí, né? A gente sofre com a violência, né, dentro desse contexto aí. Porque a estratégia para o poder vigente, né, para eliminar a abjeção, é a violência. Né? E aí, como eu reitero, a violência de várias formas. Né? A gente não pode dizer que violência é somente agressão física. Violência também é quando a gente impõe um modo de vida para uma pessoa que não se enquadra nele. Né? Quando a gente obriga uma pessoa a usar um banheiro que ela não se sente à vontade de usar, quando a gente impõe para uma pessoa uma forma de vestir, uma forma de ser, que não faz parte daquilo que ela é de fato. Né? Isso também é uma agressão. A gente não pode encarar a agressão somente como violência física. A violência física é o resultado de todo um processo, né? de todo um conjunto de várias agressões que estão ali em circulação. E a gente vai ver que a agressão ela vai reverberar nos nossos números, né? Essa política de silenciamento, essa política de eliminação, ela vai estar expressa nos números de pessoas LGBTQIA+, mortas de forma violenta, certo? E a gente tem aqui, eu trouxe para vocês um dado do grupo gay da Bahia, né, que diz que, do relatório diz que em 2009, 329 pessoas LGBTQIA+, elas foram vítimas de violência, sendo que
né? 297 foram homicídios, ou seja, 90%, 90,3%, e 32 suicídios, né? E a gente fica pensando, né, sobre essas questões de suicídio. E aí as predominâncias de morte são 174 gays, né? 118 travestis e transexuais, e aí a gente inclui, deve ser incluído, né, os homens trans também. 32 lésbicas, 5 pessoas bissexuais, ou seja, se a gente pensar em termos de população LGBT no Brasil, a gente vai ver que é um número exorbitante de pessoas que morrem, é um genocídio, é um extermínio de pessoas, né? Sobretudo de pessoas travestis e transexuais, né? Então a gente vai ver que é um quantitativo muito grande de pessoas que estão sendo mortas, e isso tudo é reflexo de todo um contexto social, de toda uma vivência também escolar, porque a gente vai aprendendo a ser agredido, aliás, a gente vai aprendendo as normas sociais através da agressão, e algumas pessoas que já se enquadram nessa norma aprendem a agredir para tentar normalizar, entre aspas, as pessoas que não estão em consonância com essas normas sociais. Então existe ali a produção de duas esferas, né? A pessoa agredida e a pessoa que agride, né? Existe a produção de dois tipos de sujeitos ali, né? Sujeitos que vão acreditar que a violência, ela é uma forma legítima, né, de humanizar os sujeitos, as pessoas, né? Então a gente precisa pensar, é exatamente por isso que eu trouxe para vocês essa reflexão sobre a escola, porque eu acredito que é um território que nós, LGBTQIA+, precisamos refletir sobre ele, né? A gente precisa pensar sobre ele, né? Pensar muito sobre esse lugar. É um território que a gente precisa se apropriar, independente de qual forma, qual vivência, de qual experiência que a gente teve dentro dessas escolas, né? Desses lugares. Porque é um lugar que vai formar sujeitos para a prática social, né? Lugares que vai formar os indivíduos para estarem dentro de um contexto social, de estar dentro da vivência social, né? Então desde cedo a gente aprende, né, os paroxismos da violência, né? E essa violência, ela se expressa de várias formas dentro da escola. Ela se expressa através da arquitetura, porque a gente vai vendo ali, como eu falei para vocês, a segmentação dos banheiros, a forma de se comportar, a estrutura da escola, de dispor cadeiras, de dispor as salas e etc, né? Então toda a arquitetura, ela já é preparada para estruturar os binarismos ali, né? Existem territórios masculinos, territórios femininos, territórios que menina não pode trafegar, que menino não pode trafegar, né? Então a gente vê toda uma norma, né, violenta sendo colocada em circulação dentro da escola, além do próprio currículo, né? Além do próprio currículo, além das sociabilidades, né? Além do que se discute, né? Que coloca em funcionamento essa heteronormatividade, essas normas sociais, né? Então, se a gente pensar em escola, é preciso que a gente pense em escola para que a gente problematize, a partir dela, toda a estrutura social. O que a gente vai fazer dentro da escola, né, as políticas públicas e o que a gente pode lutar para conseguir dentro da escola, pode reverberar em nossa prática social, agora no presente não de imediato, mas em um presente não muito distante, né? Então eu acredito que falar sobre gênero e sexualidade, falar sobre identidade dentro da escola é uma urgência, é uma questão de urgência. Nós precisamos nos mobilizar para que a gente tenha uma educação pautada nessas questões, né? E aí a gente vê que, enfim, existiu lá um discurso sobre diversidade dentro da escola, existiu um discurso sobre a tolerância dentro da escola, mas se a gente for pensar no que seja a tolerância, né, dentro dessas discussões aí de tolerância, a tolerância, ela vai só reiterar as desigualdades, ela vai redundar nas desigualdades, porque ela vai pensar que tolerar não é exatamente integrar, né? Não é isso que se fala, né, mas é o que se pressupõe, né, que a tolerância, ela coloca cada um no seu lugar, no seu quadrado, né? E a gente não precisa de tolerância, a gente precisa de integração, né? E pensar as diferenças na escola é pensar
políticas de integração para dentro da escola, né? De integrar esses sujeitos que são silenciados, né? Não é momento da gente pensar em tolerância mais, né? A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser integrado. Aqui a gente quer fazer parte dos processos sociais, né? A gente quer ter visibilidade, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter uma educação de qualidade, a gente quer ter saúde, então não é mais tolerância, né? É integração mesmo, né? É abrir espaços para que a gente possa falar sobre as nossas demandas, sobre as nossas questões, né? Que as nossas vivências elas sejam respeitadas como vivências válidas, sim, né? Então, quando a gente pensa, né, o outro dentro desse contexto, a gente precisa pensar que esse outro faz parte de todo um processo social ali. Não é mais para a gente estar produzindo esferas, né, de lugares, de vivências, como a tolerância, o discurso da tolerância propôs para a gente, o discurso de diversidade propôs, né? Então a gente precisa pensar em uma transformação efetiva na nossa sociedade, na nossa escola, né? E não pensar mais uma educação assimilacionista, mas pensar numa educação crítica que se posiciona diante de situações de violência. E aí eu me lembro, por exemplo, de uma tentativa prática de desenvolver essas questões dentro da minha disciplina, que é a arte, que é o teatro. E aí eu lembro que eu fui trabalhar em uma escola pública do interior e levei umas técnicas que a gente chama de teatro do oprimido. As técnicas do teatro do oprimido, ela pressupõe que o oprimido fale e procure estratégias de se desvencilhar ali das situações de opressão para as quais elas são empurradas, né? E aí eu trazia essa técnica para dentro da sala de aula e em muitos momentos a gente discutiu várias situações de violência, né? Várias situações de violência e de agressões e que as crianças mesmo, os adolescentes mesmo, eles iam procurando soluções. E a gente precisa entender que uma situação para se desvencilhar de uma situação de opressão, a gente não pode gerar outras opressões. Era isso que a gente tinha como um código ali, né? Então a gente buscava em comum, na verdade, mais eles e eu enquanto mediador, buscávamos em comum soluções para determinadas situações de opressão, de modo que a gente não criasse outros tipos de opressão. Esse tipo de metodologia, de prática, né, dentro das artes cênicas, a gente entende como um ensaio micropolítico para que a gente possa atuar na nossa realidade social. Porque eu entendo que uma educação transformadora, ela precisa formar o sujeito de modo integral e formar para a vida. Não é simplesmente depositar conteúdos e levar conteúdos para que a criança decore ou coisa do tipo ali, mas que aquilo não tenha funcionalidade para a vida dela. Então a minha prática com o teatro de Augusto Boal, por exemplo, foi tentar levar eles a refletir sobre as práticas sociais, sobre as situações de opressão que determinadas pessoas passavam. Isso teve um efeito na escola, de modo que eles se interessaram por fazer grupos de discussões sobre o feminismo, sobre sexualidade de gênero. Foi iniciativa deles mesmos, né, essa construção desses grupos, né, desses lugares para se discutir a questão da sexualidade, do gênero, para se discutir sobre as questões da mulher. Existiu um grupo feminista lá dentro que se propôs a discutir textos, de fazer ações dentro da escola, né, para fomentar espaços de discussões, de conscientização ali, né. Então aquilo ali, de um certo modo, e isso foi interessante, não sei se até que ponto foi interessante, porque eu fui acusado de ser doutrinador, né. Eu fui acusado de doutrinar as crianças, né. Tá, depois eu posso falar um pouco. Fui acusado de doutrinar as crianças, e aí isso chegou nas instâncias lá superiores, né? Tá,
tá, eu vou falar um pouco depois sobre essa sigla. E aí eu tive que lidar com essa situação, né? Mas, assim, para mim é um das piores, dos males os menores, né? Ter que lidar com aquilo ali. Eu acredito que aquilo foi marcado, que essa situação, esse processo pedagógico ali foi marcou a vida das crianças. E eu acredito que vai levar eles a repensar determinadas questões, né? Então, para a gente, chegando já ao final dessa fala, eu quero só dizer para vocês que eu me pautei nas reflexões. Eu acredito que é por isso que o Paulo Freire é tão mal visto, né? Porque eu me pautei sobre um termo que Paulo Freire fala dentro do processo de educação, que é a rebeldia, né? Que essa rebeldia que ela é aguçada pela criticidade, pela curiosidade, né? Pela capacidade que a gente tem de se arriscar, de aventurar, de buscar novos horizontes, para que a gente não fique aprisionado a essas questões ali que circulam dentro da escola, dentro de outros espaços também, que são espaços sociais, que falam de sexualidade, de gênero, né? Então a aprendizagem ela precisa ser um ato de rebeldia, né? Ela tem que ser um ato de rebeldia. E a gente, enquanto educador, né, enquanto sujeito, a gente precisa entender que ela é isso, né? Outra prática que eu acho que é interessante de destacar, né, sobre educação é o próprio curso de extensão de gênero e sexualidade que foi promovido pelo GESEP, né? O curso ele teve como intuito a formação de professores, né, para atuar na educação básica, e aí ele procurava desenvolver algumas discussões ali sobre sexualidade e gênero, né, no intuito de que os professores pudessem tratar de modo transversal em suas aulas sobre essa questão que a gente acredita que é uma questão de urgência, né? Então é outra experiência que também foi uma experiência que me perpassou, que foi o curso, o GSE, né, que falou sobre essas questões e que, né, foi para a formação de professores, ou seja, ele teve um impacto ainda maior. Eu acredito que ele teve um impacto ainda maior, né, em contextos educacionais, porque trabalhou com formação de professor, né? Então, o que eu proponho, né, com essa discussão? E aí, já encerrando a minha fala, né, que a gente precisa buscar mecanismos, formas, né, ali, metodologias, para que a gente constitua uma transformação social, né, cultural e política através de nossas práticas, né? Eu, por exemplo, através da minha arte, através da minha atuação enquanto pesquisador, enquanto militante, enquanto professor, eu preciso buscar mecanismos de rebeldia, né, contra esse sistema, de modo que eu venha criar meios, né, para intervenções em vários espaços ali, né? E a gente precisa entender que a nossa prática precisa ser uma prática crítica desse sistema, precisa criticar essa ordem vigente aí, né? E eu acredito que a educação é um lugar de transformação, né, social. A sala de aula é esse palco, esse lugar aí, para que a gente possa transformar essas experiências sociais. E aí eu fecho a minha fala aqui, falando que, lendo, na verdade, o que o Paulo Freire fala sobre... Eu vou ler aqui, depois eu falo no final. Alguém que se torne machista, racista, classista, sei lá o mais o que, mas se assuma como transgressor da natureza humana, não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. Então, fechar com essa fala, né, fechar com chave de ouro sobre essa discussão, né? Lembrar que Paulo Freire, o porquê que Paulo Freire é tão perseguido por a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, tá?
Pensar por que o Paulo Freire é tão perseguido por essa onda neoconservadora, né? E a gente fica vendo que ele lutava, né, já naquele momento contra a discriminação e sobretudo dentro da sala de aula, né? Sobretudo dentro da sala de aula. Exatamente. A sigla LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, né, pessoas queers, intersexos, assexuais, e o mais expressa a diversidade. Então, essa onda neoconservadora aí que se coloca, ela vai criticar Paulo Freire porque a tentativa dele é de humanizar a educação, né? Não nos aspectos da ordem vigente ali, né? Não nos aspectos do pensamento hegemônico, né? Mas propor uma via de fuga, né? um outro olhar para essa educação, né? Uma educação que promovesse a equidade, né? Que promovesse condições iguais para todo mundo, né? Então, ele já se coloca ali contra, dizendo que qualquer discriminação é imoral. E lutar contra ela é um dever de todo mundo, né? Um dever nosso. É um nosso dever, né? Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei bastante, né? Sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. A gente não está aqui, a gente está aqui discutindo, né? Falando, abrindo espaço para que a gente possa tratar sobre esse tema, que é um tema de muita importância, né? É um tema muito recorrente. A gente está vivendo várias situações de violência ainda hoje. A violência não é uma coisa atual, é uma coisa já de muito tempo, e ela não foi superada, sobretudo dentro da escola. A gente vive ali, algumas pessoas LGBTQIA+, viveram várias situações, né? Que se eu fosse perguntar para vocês, teriam várias histórias. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto para diálogo. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu vou colocar aqui o meu e-mail. E aí vocês podem conversar, falar, né, propor ideias. Eu estou aberto para que a gente converse, né? E só reiterando que esse é um processo de pesquisa meu e que eu pretendo levar adiante, né? Falar sobre violência, e é isso. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Não. Se eu tive apoio de colegas héteros no exercício não. Muito pelo contrário. Na verdade, eu tive apoio de poucas pessoas, né? De algumas poucas pessoas e sobretudo mulheres. Vai ficar assim, eu vou deixar a live salva. As mulheres, elas sempre foram um pouco mais solidárias a respeito dessas temáticas, né? Sobre as temáticas LGBTQIA+. Mas homens, por exemplo, héteros, nunca apoiaram essas iniciativas, né? As mulheres, sim, elas apoiaram muito mais. E aí eu posso lembrar de várias mulheres que tiveram, que se solidarizaram com a causa, né? Que ajudaram em várias iniciativas, né? Mas homem só mesmo do vale. Mas as mulheres sempre tiveram ali em peso, né? Com a gente nesses lugares. E exatamente é por isso que também o feminismo ele vai colaborar muito com várias discussões de gênero, né? Gente, a live está caindo e eu vou ter que me despedir de vocês. Eu vou estar aberto para discussões, certo? O meu e-mail está aí. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom. E até outro momento que a gente possa se encontrar.